Olá, boa noite, meus amigos e minhas amigas ligados no canal AgroPlus. Obrigado pela sua companhia. Começa mais uma edição do programa Agrodebate, o programa aqui de segunda a sexta-feira, e hoje é sexta, né? Dia 22 de agosto. Começa mais uma edição do programa Agrodebate, que a partir de agora debate durante uma hora o agronegócio para você que nos acompanha aqui também no Spotify, né? Você que nos assiste através do Spotify, obrigado também pela sua companhia, um grande abraço. Nas colhedeiras, nos maquinários agrícolas, aí o pessoal fica ouvindo o Agrodebate. É uma boa dica, hein? O programa de hoje só está começando. Vem comigo ver quais são os destaques do programa de hoje, além do meu corte de cabelo diferenciado. Vamos lá, o Brasil tem potencial para expandir o consumo de etanol em todos os estados brasileiros, além dos maiores consumidores que tem São Paulo, Mato Grosso e outros estados aí nessa lista. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas todos os estados têm potencial de crescer o consumo de etanol. E o etanol é um combustível renovável, é um combustível mais verde do que a gasolina, por exemplo. Então a gente vai receber no programa de hoje um entrevistado show de bola. Esse cara é fera no assunto, ele é CEO da SCA Brasil, que além de ser uma comercializadora de combustível, de etanol, ela também presta consultoria, assessoria nesse assunto. E eu vou conversar com o CEO da empresa, que participou na semana passada da FenaBio, e de uma roda de conversa que marcou presença aí, portanto, nesse painel, né, que reuniu lideranças da indústria de biocombustíveis. É o senhor Martinho Ono. O cara é especialista nesse assunto, vai trazer muita coisa pra gente, você não pode perder. No programa de hoje também, meus amigos e amigas, olha essa informação que estava em destaque nessa quinta-feira, ontem, portanto, aliás, quarta-feira, no site do Globo Rural. Com o produtor de soja cauteloso, a área de plantio deve crescer, porém em ritmo mais lento para essa próxima safra, 25-26. A gente vai tentar entender, né, quais são os desafios e por que o produtor está um pouco mais cauteloso aí para essa próxima safra. Vamos tentar entender isso. São dados, estimativas também da Pátria Agronegócios, né? O Matheus Pereira, da Pátria Agronegócios, que é um cara que sempre traz umas previsões que sempre dão muito certo, né? Daiane Kirnev, que se junta comigo hoje mais uma vez por aqui. Daiane, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. São assuntos muito importantes. Matheus Pereira é um cara que você me apresentou, ele já esteve aqui no programa, e é fera no assunto, e se ele falou, a gente deve ficar de olho na fala dele, né? Boa noite. Boa noite, Jossan. Boa noite, telespectadores. Realmente, Jossan, o Matheus da Pátria, ele sempre traz informações precisas que analisam, né, dados e fatos que acontecem no nosso país. E ele trouxe uma perspectiva nova para esse ano com relação ao crescimento da produção de área de plantio, né? Tá certo. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Quero conversar contigo sobre esse assunto. Esse, inclusive, é o nosso primeiro assunto de hoje. Então, eu vou fazer o convite para os nossos telespectadores se juntarem a nós, porque tem uma hora de debate a partir de agora. Vamos debater o agronegócio? Daiane, você é uma pessoa que cresceu dentro da lavoura, digamos assim, da porteira para dentro, né? A sua família tradicionalmente planta, e a gente costuma ver, e a gente sempre falou aqui diariamente aqui no Agrodebate, como que a expansão da área plantada ela tem crescido. A gente sempre fez até um comparativo, né? Sempre com outro assunto que a gente vai debater hoje também, que eu não mencionei, mas que é a armazenagem de grãos.
cresce aproximadamente 10% a área plantada a cada ano e a armazenagem cresce 5%. Mas agora a gente vai focar na área plantada. Segundo Matheus Pereira, da Pátria Agronegócios, que é uma consultoria, né, sobre o agronegócio, o produtor está um pouco mais cauteloso para essa próxima safra, né? Analistas, inclusive, e sojicultores estão citando desafios como aumento de custos e incertezas no campo da geopolítica. E aí eu vou pedir a tua ajuda para a gente entender um pouco sobre isso, né? O que seriam esses aumentos de custos e essas incertezas geopolíticas, que às vezes esse termo aluga um triplex na nossa cabeça, né? O que seriam esses dois assuntos? Vamos começar com o aumento dos custos, talvez, ou você também pode fazer a sua fala aí. Justa, realmente. Nós trouxemos esse assunto aqui há uns dias atrás, né? O que aconteceu? Aumentou muito o preço dos fertilizantes. Tem acontecido guerras, né, que afetam diretamente na logística desses produtos, que a gente importa. Infelizmente, ainda nós importamos nosso adubo, né? Em termos mais simples, o adubo. Daiane, você está um pouquinho travada aqui para mim. Eu travei. Deu uma leve travadinha. Eu tinha travado, vou falar de novo. Sim. Então, nós tivemos... Travei de novo, né? Não, agora a gente te vê aí certinho. Talvez é uma instabilidade, mas a gente está te ouvindo. Para mim está travado ainda. Pode seguir. Nós tivemos um aumento significativo, né, com relação aos custos para a produção. E no sentido que, quando a gente aumenta o custo de produção, a gente tem uma redução já, né, dos lucros. Então, e a questão da geopolítica, né? Nós estamos vivendo um momento de taxação, né, não só com relação ao Brasil, mas os Estados Unidos com a China. E por que nós devemos nos preocupar com os Estados Unidos e a China e essa relação comercial deles? Porque o Trump tem feito sugestões de que a China deveria comprar mais dos Estados Unidos do que do Brasil, inclusive. Ele não chegou a mencionar do que do Brasil, né? Mas ele fez uma citação de quanto que a China deveria comprar dos Estados Unidos. E é a mesma quantidade que eles já compram do Brasil. Então, indiretas à parte, né, nós sabemos que os Estados Unidos têm uma capacidade muito grande, né, são uma potência mundial e, com certeza, eles têm uma influência muito grande. Então, esse risco dessa geopolítica, a gente perder um pouco desse mercado, ele tem trazido, né, relação com a geopolítica muito grande. Porque se a gente perde um pouco de mercado da China, consequentemente, sobra estoque no Brasil, né? E os preços provavelmente seriam baixados nesse sentido. Então, tem dois fatores aí preponderantes que são, geopoliticamente falando, esse desenrolar de China e Estados Unidos, né, em operações comerciais, taxação e novos acordos, a possibilidade deles comprarem mais soja dos Estados Unidos. A gente também tem um risco Brasil aqui no meio de tudo isso, né? Algumas incertezas políticas também levaram os produtores a recuarem um pouco, porque a gente teve o Plano Safra, custou muito mais caro também esse ano, né? A gente trouxe aqui no programa alguns dias falando sobre o aumento dos juros. Então, os juros mais altos também tem um reflexo diretamente, que aquele produtor está buscando seus custeios, né, para a produção com juros mais elevados. Reduz novamente a lucratividade ali. Então, é outro fator que a gente tem que levar em conta. O Brasil também teve um risco grande quando a gente analisa a questão de fundos de investimento, talvez até por isso os juros fiquem um pouco mais caros. O Brasil foi o país que mais perdeu de todos os países do mundo dinheiro de investimento estrangeiro. Então, essas incertezas políticas no nosso país também acabam levando risco
e acabam comprometendo esses novos investimentos. O que a gente sabe é que o principal fonte ainda hoje de crescimento ainda são estados mais do norte, né? Maranhão, Piauí, Acre, que ainda tem algumas áreas que estão expandindo mais timidamente, porque grandes agricultores têm falado que estão com o pé no freio. Vão manter, vão ficar cautelosos e, inclusive, eles vão diminuir o valor de uma forma possível, né, dos custos do plantio, sem investir mais. A gente está falando de uma situação complicada quando o assunto é o produtor rural, porque diferente vamos pegar exemplo comerciantes, na hora de comercializar uma caneta como esta aqui, por exemplo, que inclusive agradeço, é da ProSoja. Eu não paguei caro nessa caneta não, isso aqui é um brinde da ProSoja. Mas na hora de um comerciante comercializar, ele pode ter uma base de quanto ele vai conseguir ganhar, né? A partir disso, se eu comprar 10 dessa aqui a tantos reais, eu preciso vendê-la a tantos reais, então ele vai fazer um esforço para vender aquilo, ele já sabe o lucro que ele vai ter. O produtor rural não tem isso, né? O produtor ele precisa comprar fertilizante, que devido a guerras tem instabilidade nos preços, quando a gente fala de preço, até mesmo na distribuição, também na entrega, na logística. A gente está falando também no momento da venda, ele não sabe quanto vai estar a hora que ele vai vender, se ele vai conseguir vender bem, se ele não vai. Então tem muitas incertezas dentro desse ramo. Mas, Daiane, eu queria dar um foco também, porque a gente está falando de aumento de área de plantio. E a pessoa que ela não do meio do agronegócio, ela deve pensar, então, do que é que a gente está falando? A gente está falando de aumento de área, então vai ter que derrubar florestas. Esse produtor rural não para, ele vive derrubando floresta, ele quer esse barão do agronegócio, ele quer derrubar mais e mais. Mas a gente não está falando disso necessariamente, porque existe um negócio chamado conversão de pastagem também, né? Que é você pegar aquela área que você usa, aliás, inclusive um vem antes do outro muitas vezes, né? E fica num rodízio aí também, né? Sim, Jassan, existe a possibilidade também da utilização da pastagem de áreas degradadas. O que é essa pastagem de áreas degradadas? Aquelas regiões que já foram abertas há um tempo atrás, né? Legalmente, de preferência, né? E hoje em dia é pecuária, tem gado, e essas áreas podem ser convertidas a lavouras. Então, ainda existem muitas áreas nesse formato a serem convertidas e serem áreas produtivas. É necessário fazer um investimento ali, certo investimento, porque, como a gente já falou, né? Uma área degradada, você trazer ela de volta, as condições adequadas para o plantio, o manejo adequado de solo. Então, ainda existem muitas áreas, assim, não só no Mato Grosso, mas em todos os estados que também não tinham a prática, a cultura, né, do plantio de soja, porque essa cultura ela tem se expandido pelos outros estados, né? Quando a gente fala, por exemplo, do estado do Piauí, do Maranhão, a gente não ouvia quase falando, no Acre, principalmente, em produção de soja. Porém, a pecuária lá era muito presente. Então, essas áreas elas estão se desenvolvendo e trazendo um novo aspecto, uma nova cultura, que também tem a possibilidade do rodízio, né, Jassan? A gente já fala, já existem produtores que fazem esse rodízio. Planta um ano, no outro ano coloca gado. Não sei se isso é muito vantajoso, mas existe essa prática. Muito bom. E eu queria explorar o seu conhecimento, Daiane, para ouvir sua opinião sobre o que gera de impacto para o próximo ano, essa desaceleração. A gente não está falando em plantar menos do que se plantou na outra safra. A gente está falando de um avanço não tão comum quanto a gente esperava. Vamos aumentar a área plantada. Aí existem expectativas, né? As safras de mercado acreditam num crescimento de 1,2% na área plantada de soja. Então a gente vê aí um crescimento mais tímido. Você enxerga já o que
que pode ser um impacto para o Brasil, se há benefício nisso, se há malefício nisso, por essa desaceleração? Jassan, toda vez que a gente fala em desacelerar, nunca é algo bom, né? A gente sempre desacelera sobre algo que não está bom, porque quando está bom, a gente acelera, né? Então, toda vez a gente tem uma expectativa de crescimento que vinha muito pujante, 6% de crescimento, e a gente ainda tem uma capacidade muito maior do que isso. Só que em meio a incertezas, a custos mais caros, a risco político, risco Brasil, geopolítica, tudo influenciando, né? E os lucros cada vez ficando menor. O que tem acontecido também, alguns produtores têm se endividado, né? Com esses aumentos na produção, né, desses produtos. E a gente também tem um outro fator, os valores ainda estão baixos, né? Os valores da comercialização, que é um fator que é alheio à vontade de cada produtor, né? A gente já falou aqui, são commodities, quem determina o preço não é o dono do produto, e sim o câmbio, o mercado, né? A gente tem algumas alterações aí que são necessárias aí para a precificação. Mas o que tem acontecido é que as últimas safras, as precificações não estão nada boas. Então, quando a gente tem uma desaceleração, pode até ser que mantenha alguns preços em patamares assim, ou que também aumente com relação à produtividade, né? Porque o que a gente tem visto é investimento em tecnologias, porém esse ano fala-se em não investirem tanto. Eu não acho bom quando há uma desaceleração. Quando as coisas estão bem, elas tendem a crescer. E até menos circulação de dinheiro, de impostos no Brasil, para o Brasil de maneira geral, isso pode não ser bom. E aí, enquanto você falava, eu desenvolvia um raciocínio aqui na minha cabeça. Mas por que é que o produtor vai diminuir a área, não vai aumentar o quanto esperado, né? Vai aumentar um pouquinho menos do que ele já tinha, ou o Brasil, né? Falando de maneira geral. Até porque ele tem custos fixos. Vamos pegar exemplo de empregados. São custos fixos da empresa. Então não compensa plantar mais. Mas só que aí eu me lembrei também que um dos maiores investimentos em uma plantação de soja, uma commodity como é soja, milho, principalmente no soja, são os insumos agrícolas, né? Jussan, e quando a gente fala em expansão de áreas, né, que, por exemplo, uma área degradada, eu vou precisar fazer um investimento muito grande ali, né, eu vou ter que despender dinheiro maior para uma produtividade que muitas vezes no primeiro ano ela não é tão boa quanto as outras que já são áreas mais consolidadas ali, né? Quanto mais você planta numa área, mais produtividade tem, porque você vai, no decorrer dos anos, fazendo correção desse solo, colocando adubação, investindo ali naquele solo, como se fosse uma poupança. Então, quanto mais anos ali investindo e colocando dinheiro, que seria os fertilizantes e outros nutrientes nesse solo, maior a produtividade. Então, o primeiro ano de plantio, a depender da área, se é uma área nova, então, normalmente exige muito investimento e a lucratividade dessa área é muito menor. Então, nesse sentido, é compreensível que não haja um investimento e um crescimento da área plantada. Muito bem explanado. Eu acho que deu para a gente entender um pouco sobre isso. E com o passar do tempo agora a gente vai, claro, com o início do plantio, a gente vai entendendo se de fato essa projeção vai acontecer, vai se tornar uma realidade, e vamos debatendo sobre isso, trazendo o ponto de vista, né, de produtores, de analistas aí. Daiane, eu vou pedir agora, no próximo bloco, eu vou trazer uma entrevista aqui no nosso programa que eu fiz durante essa semana com um cara que é o senhor Martinho Seiti Ono, que ele é CEO da SCA Brasil, um cara fantástico,
E eu vou pedir para você acompanhar essa entrevista. Eu entrevistei ele somente eu entrevistei ele para a gente falar sobre o potencial brasileiro para expandir o consumo de etanol pelo Brasil afora, porque são questões culturais, questões regionais que impedem ainda um desenvolvimento maior no consumo, né? Um aumento no consumo de etanol no Brasil. E etanol, combustível verde, é um combustível renovável e tem até possibilidade de etanol de trigo. Eu não sabia dessa, você sabia dessa? Sim, Jossam. Existem algumas culturas também que fazem, né, o etanol e também até para fabricação, né, de bebidas, às vezes destilados, até o arroz mesmo é um deles, né? Mas a gente não sabe qual que é o custo. Eu particularmente não conheço do processo e nem dos custos disso. Tá certo, a gente vai acompanhar. Eu vou pedir para você acompanhar junto com a gente essa entrevista sensacional com o seu Martinho. E eu fiz a entrevista com ele, eu tava com o meu cabelo normal, né? Agora eu cortei o cabelo e aí então vai ter uma leve diferença aí, mas a roupa é a mesma, eu coloquei a mesma roupa do dia da entrevista, só esqueci do cabelo. Mas o interessante, Daiane, é o conteúdo dessa entrevista, tá sensacional. Vou pedir para você e o nosso telespectador ficarem conosco. Tem uma entrevista muito boa. O intervalo vai ser rápido e a gente volta já. Obrigado a você que continua conectado conosco, obrigado pela sua companhia e a gente continua as nossas conversas, debates por aqui. E o assunto da vez agora é biocombustíveis, né? Na verdade, o etanol, porque a gente já conversou em outras oportunidades por aqui, você que é nosso telespectador, né, e nos acompanha diariamente. A gente já trouxe a debate, a conversa, o etanol e a expansão do biocombustível, principalmente agora nessa era de descoberta, digamos assim, do etanol do milho, com o aumento, né, do combustível sendo produzido a partir do milho. Mas enfim, a gente tem a cana-de-açúcar, que não é uma novidade, né, e que começa essa corrida aí do biocombustível. E por que não o biocombustível sendo o bioetanol principalmente, né? O etanol, porque ele não se torna tão consumido no Brasil, sendo que o Brasil possui a maior frota de automóveis flex no mundo. Então a gente vai tentar entender agora nesse bloco do programa o porquê da expansão lenta, digamos assim, dos biocombustíveis, principalmente do etanol no Brasil, sendo que, como já falei, é a maior frota do mundo. Olha só, dados da SA Brasil dão conta de que 80% do volume comercializado no país se restringe só para 6 estados. 80% de todo o etanol brasileiro consumido no Brasil vai apenas para 6 estados: São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E aí, quando se trata de veículos flex, esses estados são 55%, um pouquinho mais da metade aí de todos os veículos flex no Brasil estão nesses 6 estados, o que significa, segundo a SA Brasil, 45% dos veículos biocombustíveis que circulam nos demais 21 países, estados e no Distrito Federal, que consomem somente 20% do etanol produzido, né? Então tem muita informação para a gente falar aqui agora. Quem vai participar comigo é um cara que ele é um fera nos biocombustíveis. Ele é CEO da SCA Brasil, que eu estou mencionando para vocês aqui. A SCA, para vocês entenderem, ela é uma especialista no mercado de biocombustíveis. Além de comercializar etanol e biodiesel, presta consultoria em inteligência de mercado, aquisição de insumos e serviços logísticos
para empresas do agronegócio. Vamos entender e conversar com ele, que vai agregar muito por aqui, o CEO da empresa, Martinho Ono. Seja muito bem-vindo, seu Martinho. Obrigado por aceitar nosso convite para conversar um pouco sobre a expansão do etanol no Brasil. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aí compartilhando nessa oportunidade e dar aí um panorama das vendas de etanol no Brasil, né? Eu acho que você já fez uma abertura que resume bem. Eu diria que esses 6 estados que você bem comenta são os estados principais produtores de biocombustíveis ou de etanol aqui na região Centro-Sul, né? Repetindo aqui o seu estado, Mato Grosso do Sul também, São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Goiás são um estado que hoje eu diria representa quase 90% de toda a produção de cana do país, né? Então, estados que têm as usinas e incentivam a comercialização de etanol nos postos, né? Tem uma política de estado, nos estados com tributação favorável à comercialização de etanol hidratado em relação ao nosso concorrente, que é a gasolina fóssil. Então, ela tem realmente uma participação que você já lembrou, 80% ela está concentrada, eu diria, basicamente porque você tem um regime tributário vantajoso e também porque, estando perto do setor produtivo, você tem um custo de frete logístico menor para alcançar o consumidor final, né? E aí a gente está aí num momento agora onde, especialmente, as usinas de etanol de milho, ela vem numa crescente, né? Inicialmente, as primeiras plantas nasceram no estado do Mato Grosso e agora ela alcança outros estados do Brasil. Então, eu acho que a gente tem uma oportunidade de ver finalmente o etanol hidratado crescendo em outros estados que até agora não aconteceu, Gilson. Martinho, o senhor participou na semana passada de um painel durante a FenaBio, né? Conversando especificamente sobre esse assunto, né? E o senhor afirma que o Brasil ele tem potencial para expandir, né, o consumo de etanol nos outros 21 estados, né, fora esses 6 que nós mencionamos. Mas aí, antes da gente chegar nesse ponto, eu acho que a gente precisa entender o porquê que a gente ainda não é o maior consumidor, por que o etanol não é o combustível preferido do brasileiro. E eu queria saber do senhor se existe aí um fator, talvez, se a gente pode considerar aí um fator regional, a região sul do Brasil, por exemplo, consumo de etanol. Eu sou do sul do Brasil. A gente vai lá, quase não encontra nenhum etanol em postos de combustíveis, em alguma situação. É uma questão cultural, é uma questão regional. Qual é o fator que a gente ainda não chegou ainda aí? Porque também, vale lembrar também, recentemente a gente teve aí um conflito que acendeu um alerta também para o brasileiro. Conflito entre Irã e Israel e que deixou a gente apreensivo em relação ao petróleo, porque isso gerou um abalo no setor. Então, também acendeu um alerta, acredito eu. Eu queria que o senhor também explanasse sobre isso. Por que é que a gente não conseguiu chegar nesse patamar? O senhor chegou a mencionar alguma coisa também de comunicação errada, né? Alguma coisa nesse sentido. Bom, vamos lá. É bom que você citou aí a minha participação no painel na semana passada na FenaBio e o tema era da expansão do etanol no mercado global, tá? E eu fiz um paralelo um pouco adverso ao tema para dizer que nós temos ainda no Brasil uma potencialidade enorme de crescer, tá? Então, o que eu quis lembrar, né? A preocupação de um tema desse no painel é porque a gente vê naturalmente um crescimento enorme do etanol de milho no Brasil, né? Só para a gente dar uma contextualização ao público que não conhece bem o segmento,
O etanol de cana, há 50 anos, ela gera etanol no Brasil, através do Proálcool, e ela basicamente da cana, né? E há mais de 5 anos, mais especificamente, até há 10 anos, mas mais de 5 anos para cá, a gente vê um etanol de milho de uma forma muito crescente. Se vocês terem uma ideia, nos últimos 10 anos a gente não vê praticamente nenhum crescimento em canaviais, né? A gente está estabilizado aqui na região Centro-Sul ao redor de 600 milhões de toneladas de cana, com bom clima um pouco acima de 600, com clima desfavorável abaixo de 600. Porém, o milho vem numa crescente enorme. Se a gente pegar aqui, em pouco mais de 5 anos, a gente está crescendo o milho agora para 10 bi, 9 bi 800, 10 bi de álcool esse ano, atingindo 30% da oferta nacional de etanol que nós temos é de milho, e ela está, e a gente olha aí em todos os lugares, projetos novos de crescimento de etanol de milho. Daí vem aquela pergunta, onde é que esse povo vai colocar tanto etanol, né? Se 80% do etanol é consumido somente em 6 estados. Daí que eu venho na primeira colocação, e respondendo a sua pergunta, eu vou tentar colocar algumas coisas. Mato Grosso, o seu estado está de parabéns, tá? O que acontece no estado do Mato Grosso? O Mato Grosso tem uma participação de 55% a 60% do consumo de combustível do ciclo Otto, ele é de etanol. Quer dizer, a cultura do mato-grossense é do uso de etanol em primeiro lugar, numa larga escala, tá? Seguido do Goiás e do estado de São Paulo, que tem um número que flutua entre 40% a 45%. Aí você citou ainda Mato Grosso do Sul, Paraná e o estado de Minas Gerais, que vem um pouco acima de 20%. Tá? Esses 6 estados, então, com uma frota de 55% do carro, ela vende 80% do etanol no Brasil. Isso significa que 45% do frota que estão em 21 estados do Brasil vende 1/5 do etanol do Brasil, tá? E aí vou citar alguns estados. Você pega um estado que talvez seja o seu, Rio Grande do Sul, ela tem uma participação de 8% da frota nacional e vende 0,5% do etanol do Brasil. Quer dizer, não tem cultura, quer dizer, aí tentando um pouco, resgatando lá o passado, é um estado que é mais frio, e na década de 80, quando foi lançado o carro a álcool monofio, a gente realmente sofreu no inverno de fazer o carro, quem não se lembra, ou quem tem o cabelo branco, apertava um botãozinho para poder injetar gasolina no carburador e poder funcionar. Só que isso tudo, com a modernização do carro flex, ficou para trás. Só que lá no Rio Grande do Sul, conforme eu já disse e vou repetir, a tributação do etanol hidratado e o custo logístico para um estado que não produz etanol, ela se torna na paridade, que também é uma outra cultura que foi implementada, de que quando o etanol custa mais do que 70% da gasolina, o consumidor não deve abastecer, entendeu? Ela ficou distante do consumidor, chegando a ter vários, né, postos, ou a maioria dos postos naquele estado não tem uma bomba de etanol hidratado, tá? Somente o etanol que, por imposição da mistura agora, a partir desse mês de agosto, de 30% na gasolina, é que vai na gasolina do povo do Rio Grande do Sul, tá? Então, eu estou usando o estado do Rio Grande do Sul, mas essa é uma realidade para muitos dos outros 21 estados, inclusive o próprio Nordeste, que é um grande produtor de etanol. Ela tem etanol que é uma produção insuficiente para os 12 meses. O etanol da região Norte e Nordeste é um etanol que atende, digamos, no máximo 50% da necessidade e da demanda daquele estado. Os outros 50% são o etanol que nós produzimos na região Centro-Sul. Agora, com maior pujança, o Mato Grosso também, com excedente de produção, tem exportado produção para o norte do país, nordeste do país, né? E agora, mais recentemente, com a expansão das plantas de etanol de milho naquela região, também começa a abastecer o norte e nordeste do país, tá?
Então, outro dado importante que a gente cita é o seguinte: nós temos um frota flex fuel no Brasil em que é de 78% a 80% dos carros leves e o SUV do Brasil são carros que podem usar o etanol. E a nível de média nacional, nós temos somente 23%, 24% do etanol sendo utilizado pelo Brasil, né? Primeiro eu quero contextualizar aqueles 6 estados que nós comentamos, falamos do 21 estados, agora estou falando da média nacional. Na média nacional, nós estamos falando que de 78% dos carros que poderiam usar o etanol hidratado, somente 23% a 24% utiliza etanol. Então, a diferença de quase 55% do frota nacional que não usa o etanol hidratado abre uma perspectiva muito grande ainda do Brasil continuar produzindo o etanol dentro do mercado brasileiro sem necessidade de olhar o mercado internacional. Essa foi a minha defesa em termos de dizer lá, olha, o Brasil ainda tem muito espaço para crescer, pode-se nascer muito etanol de milho no Brasil, podemos agregar muito valor ao milho, que como commodity é exportado, agregar valor através da produção de etanol, através da produção de DDG e do óleo, né, de milho, criando muito mais valor do que simplesmente vender uma commodity. Ao mesmo caso que se aplica também ao biodiesel, que também é um componente basicamente, na grande maioria, produzido através da soja, que também, ao invés de vender a soja bruta, a gente hoje, produzindo o biodiesel, a gente consegue criar óleo de soja e o farelo de soja para o consumo animal no Brasil. Então, acho que a gente tem uma potencialidade grande que pode, sim, o pessoal que vem fazendo investimento em plantas de etanol ou de biodiesel, continuar investindo, porque nós temos essa potencialidade que vamos crescer. Especificamente na gasolina, nós temos uma política energética que agora elevou a mistura de 27% para 30%, mas nós já temos pré-aprovado aí a 35%, quer dizer, isso em algum momento lá no futuro nós podemos implementar isso. E no biodiesel, que nós estamos hoje com 15%, nós já temos uma escala a chegar a 20% até 2030, e ainda mais 5% de 2025, que em algum momento também pode abrir essa potencialidade em termos de utilizar, através da indústria brasileira, uma mistura mais limpa com biocombustíveis. Tá? Eu acho que na contextualização é isso que nós temos, o Jossan. O senhor falou muito bem aí agora do aumento da mistura, né, do etanol junto à gasolina. E recentemente eu ouvi, assim, numa conversa de ninguém especialista no assunto, o brasileiro comum, o cidadão comum brasileiro. Ouvi uma pessoa falando, é o governo aumentando a quantidade de etanol dentro da gasolina. Isso aí é para eles ganharem mais dinheiro, isso. E aí a gente sabe que falta ter algum problema na comunicação aí. A gente começa a entender que o brasileiro, ele ainda não vou tratar como uma fala que eu ouvi como única no Brasil, mas se eu imagino assim, se eu ouvir de alguém falando, essa conversa ela está se disseminando. Então a gente passa a entender que tem gente que ela não tem o conhecimento de que a gente está falando de um biocombustível, de uma energia renovável e que é menos ofensiva ao meio ambiente. Então, o senhor falou, né, de políticas recentes não foram bem comunicadas. Eu queria entender do senhor se era disso que o senhor estava falando, se tem alguma coisa a ver com a informação que chega até o brasileiro, ou se no final das contas o que vai fazer ele decidir se vai abastecer etanol, gasolina, vai ser o preço mesmo. Então, eu acho que quando a gente é questionado sobre isso, a gente tem que voltar lá em 2002, 2003, e aí eu acho que sempre é bom a gente contar a história, né? A gente comentou que na década de 80, na crise do petróleo, no finais da década de 70, o Brasil foi pioneiro e inventou um carro a álcool, e a gente inundou o país de carro a álcool, e na década de 90 a gente retrocedeu, voltando totalmente a um carro de novo a gasolina, e quando em 2002, 2003 a gente voltou à indústria da utilização de biocombustíveis, ou mais especificamente do etanol hidratado, através de um convênio
muito bem elaborado na época com a Anfávia e lançamos o carro Flex Fuel no Brasil, nós lançamos ela com o seguinte contexto, quer dizer, qual era o problema do final da década de 80? Era como a cana é uma commodity agrícola, né? A gente precisava de bons climas com uma produção adequada para atender a demanda nacional. E em algum momento você tem variações climáticas como a gente vive até hoje, quer dizer, e nenhum outro país produz um álcool para a gente poder importar. Então, o cara que tinha um carro monofio de álcool, em algum momento, se faltasse etanol, ia ficar sem rodar, quer dizer, era um problema. E aí, quando chegou em 2002, 2003, que a gente lançou o carro Flex Fuel, a gente teve aquela ótima opção de lançamento. Falar, olha, agora é o consumidor que escolhe na concessionária o carro da sua conveniência, e no posto de gasolina também ele tem a opção de escolher ou a gasolina ou o etanol, quer dizer, ele jamais ficaria refém de um só combustível, ele teria duas opções, e em muitos estados até três opções, porque você tem, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, uma grande utilização do GNV, né? Então, essa foi a cultura da implementação do carro Flex no Brasil, com a opção do etanol hidratado, que aí veio crescendo. A indústria na região Centro-Sul aqui inaugurou mais de 100 projetos de usinas, e a gente hoje está no tamanho que está por essa razão. Só que o parâmetro para que o consumidor fizesse a utilização do etanol hidratado naquele lançamento, eu acho que ela foi mal comunicada, porque a gente usou simplesmente um racional econômico, dizer o seguinte: se o preço estiver abaixo de 70% etanol, acima de 70% gasolina. Quer dizer, a gente esqueceu de comunicar ao consumidor que nós estávamos com isso gerando mais empregos à economia agrícola brasileira, a sustentação de um ambiente mais saudável, a menos doenças, em que reduziria o custo da saúde, em que nós estaríamos desenvolvendo e fixando homem no campo, no interior, com mais geração de emprego e desenvolvendo cidades novas, etc. Tudo isso acho que fez falta de uma comunicação mais assertiva, e a gente baseou exclusivamente no fator preço, né? Todo mundo sabe qual é a quantidade de geração de emprego que hoje um barril de petróleo e um barril de etanol gera a nível de desenvolvimento para o povo brasileiro, né? Então, acho que tudo isso ficou para trás, e até hoje a mídia escrita, falada, ela propaga simplesmente o ponto 7.7, que inclusive é um outro fator que a gente tem que colocar. Nos idos de 2000, 2010, para quem é do passado, a gasolina tinha uma mistura de 10%, foi para 15%, foi para 18%, foi para 20%, 22%, hoje está 30%. É fácil de concluir que um etanol que tinha uma mistura de 10% ou 15%, ela tinha um rendimento melhor. Hoje, com 30% de etanol, nós melhoramos a octanagem, mas é um carro que também, a gasolina, né, gasolina C, que a gente conhece, ela consome mais. Então, hoje, a comunicação correta para a gente passar para o consumidor, se a gente ainda persistir na questão da paridade, nós temos de dizer que é o seguinte: pelo menos 75% a 77% é o break-even hoje entre usar gasolina e usar o etanol, que também ainda não foi comunicado e não foi divulgado, tá? Então, no momento em que se fala tanto em transição energética, em defesa do meio ambiente, em descarbonização, em CBIOS, a gente precisa, especialmente no momento que a gente eleva mais 30% de mistura de etanol na gasolina, comunicar à sociedade de que nós estamos com um combustível mais limpo, mas que preferencialmente o etanol tem que ser ampliado. E agora, especificamente a esses estados hoje, que tem 45% do frota e tem uma participação pequena de etanol, a cada vez que um estado recebe uma planta nova de etanol de milho, né, que está chegando agora no Rio Grande do Sul, no Maranhão, na Bahia, em vários estados do Nordeste, teria que fazer um programa
primeiro de tributação, de política mais agressiva para o biocombustível e, paralelamente, uma comunicação com a sociedade para que o nosso produto seja mais abastecido, consumido, juntamente também com a Fé Combustíveis, né, distribuidoras, no sentido de capacitar e implementar com infraestrutura logística de oferecer tanques e bombas nos nossos postos de combustíveis, ofertando etanol a um preço mais competitivo. Eu acho que é isso que eu quis tratar na comunicação. Com relação ao mercado global, é muito bem-vindo, a gente está falando de etanol para a aviação, nós estamos falando de etanol para os navios, né, que a gente também é uma outra experiência que está se utilizando. Eu acho que tudo ela é bem-vindo. Mas primeiro nós podemos potencializar toda uma utilização no mercado brasileiro e também aproveitar as oportunidades do mercado internacional. Eu acho que isso não causa nenhum prejuízo. E com relação ao mercado internacional, se me permite, eu sou muito defensor de que o Brasil seja, através do milho, através da cana, um produtor de SAF, né? Que é o querosene de aviação ou o jet fuel de aviação, do que simplesmente um produtor de etanol, de milho ou de cana para o mercado internacional e depois os nossos aviões ter que ir lá no exterior para abastecer de SAF. Quer dizer, vamos fazer que nem fizemos com o milho de grão que era exportado se tornou no milho que hoje virou etanol, virou óleo, virou DDG alimentando nossos animais, recuperando uma área degradada, tornando-se uma área com cultivo de cereais, aumentando a escala de produção. Quer dizer, eu acho que tem um monte de ganha-ganha nessa equação. Quer dizer, eu acho que esse é a mensagem que a gente tem que deixar aqui para a sociedade. Muito interessante seu ponto de vista e as informações aí tratadas. E tem ainda algo, eu não sei se, na sua opinião, eu gostaria de, nos encaminhando já para finalizar, entender como que a gente vai chegar, na sua opinião, atingindo esses 21 estados, se seria, os demais estados, né, se seria através de uma comunicação melhor ou se são questões logísticas, porque eu gostaria também de mencionar, porque o que para mim é uma novidade, o município de Santiago, no Rio Grande do Sul, ele está para inaugurar uma planta de etanol de trigo, né? Então a gente está buscando possibilidades. Então, às vezes, para a região sul do Brasil, ou a produção ainda está baixa, né? Na região sul, é mais para a Argentina. Mas se tratando da produção de trigo, talvez seja um incentivo também para o produtor, para falar para o produtor, olha, vamos criar etanol a partir do trigo, e aí gera mais empregos, incentiva o produtor. Na sua opinião, é dessa maneira que a gente vai conseguir crescer o consumo de etanol nos outros 21 estados que ainda não vivem o que, ao exemplo do meu estado de Mato Grosso, vive hoje? Com certeza, eu acho que cada vez que um estado, um investidor se propõe a plantar, né, uma planta no estado, logicamente ele está conversando com a autoridade municipal, estadual, no sentido de levar investimento, levar geração de emprego, e especialmente, o que você bem citou aí no caso do Rio Grande do Sul, é capturar aquela cultura que está mais próximo daquela planta, né, que ele quer desenvolver, enfim, construir. Então, no caso do Rio Grande do Sul, a gente está vendo uma planta da BH, por exemplo, que fala em utilizar a multiplicidade de cereais, além do milho, usar o arroz, o trigo e o sorgo como uma cultura para fazer o etanol. Tá? Na região da Bahia, eu acho que vai se explorar mais a questão do milho mesmo, essa de Balsas também, que é uma tupi lá, também está se utilizando mais o etanol do milho. Mas eu acho que o Brasil tem uma potencialidade agrícola muito abrangente, com diferentes culturas nas regiões diferentes, e as plantas devem nascer exatamente explorando o que melhor lhe propicia a nível de oportunidade de matéria-prima local, juntamente com o setor público daqueles estados, no sentido de ganhar os incentivos para colocar uma planta, trabalhar os parlamentares no sentido de
aprovar um regime tributário que está previsto em emenda constitucional já aprovado, no sentido de que a energia renovável ela tenha uma tributação mais competitiva pelos benefícios ou pelas externalidades que já comentei aqui, ela apresenta no campo da economia, no campo do emprego, no campo da saúde, no campo ambiental, entendeu? Então, eu acho que é isso que tem que ser feito, e aí sim a gente vai aos poucos conseguindo colocar em qualidade de condições como já está esses outros 6 estados que nós citamos, entendeu? Com uma participação boa de etanol. Ninguém está falando em acabar com a gasolina no país. Nós estamos falando de ocupar um espaço melhor, maior, em cima de um país que tem essa abrangência agrícola enorme, de norte a sul do país, né? E a gente acha que tem que explorar para que a agregação de valor nesses matérias-primas em cada região ela esteja presente, não só através da commodity industrializada, mas também com a fixação e desenvolvimento dos homens da cidade nesse interior do país. Tá? Acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar aqui e que fica aí plantada para que daqui a 5, 10 anos a gente tenha realmente uma melhor homogeneidade em termos de demanda de combustível renovável dentro do país. Conversei com o Martinho Ono, CEO da SCA Brasil. Que prazer e honra tê-lo conosco por aqui, seu Martinho. É um prazer ter conversado com o senhor. Obrigado pela acessibilidade, muito gentil da sua parte. Eu espero tê-lo outras vezes por aqui para adquirir tanta experiência assim como o senhor pode transmitir para a gente hoje. Fique às ordens, a gente sempre está à disposição. A nossa missão aqui é levar o combustível limpo para toda a população brasileira. Não vamos ficar restritos aos 80%. Eu acho que é um trabalho bacana que eu estou vendo. Eu vejo, né, muita gente olha o milho como um competidor. Eu não olho, eu acho que ela é um complemento que veio realmente fazer com que a gente possa utilizar a nossa potencialidade agrícola de uma forma em que agregue valor a toda a sociedade. Eu acho que é isso que é importante e me coloco à disposição. E muito obrigado pela oportunidade de estar compartilhando essa mensagem. Muito obrigado mesmo. Valeu, nós é que agradecemos. Até uma próxima, um abraço. Um abraço. Bom, meus amigos, vocês que acompanham o Agrodebate, a gente vai fazer uma breve pausa, daqui a pouco a gente volta com mais debate, não sai daí, o intervalo é rápido, a gente volta já. Agora o debate dessa sexta-feira, dia 22, está de volta. Você continua conosco? Obrigado pela sua companhia. Vamos para o nosso último assunto de hoje, até porque sobrou 5 minutinhos aí para a gente conversar. Vai ser bem rápido, bem breve, né? Mas a nossa pauta de agora é um assunto que a gente já comentou outras vezes por aqui e que é a necessidade do aumento da armazenagem dentro do nosso país, dentro do Brasil, para resolver o gargalo da armazenagem, para que o produtor possa ter mais rentabilidade. Por quê? Porque ele pode vender na hora que ele quer. Você já sabe dessa história, né? E aí, o que é que acontece? Qual é a nova informação que a gente traz agora que você vê aqui embaixo, ó, na nossa tarja? O Itaú BBA trouxe aí uma informação de que o Brasil enfrenta esse déficit e que exige aportes na ordem de 102 bilhões de reais para ser sanado num cenário onde a infraestrutura logística avança em ritmo bem inferior à produtividade do campo. A gente aumenta a produtividade, mas a armazenagem não cresce no mesmo ritmo. Segundo informações, em 2025 a capacidade estática brasileira de ficar armazenado, né, chegou a 213 milhões de toneladas. Foi uma alta em relação a 2024 de apenas 0,5%. Daiane Kirnev, junte-se comigo mais uma vez aqui. Esses números, eles chegam a ser assustadores, né? José, quando você trouxe essa informação sobre a capacidade, nesse mesmo ano nós tivemos um aumento, né, da produtividade e produção de 6%. E de armazenamento 0,5%. Então, essa estimativa
é que exista um colapso se continuar nesse ritmo. Então, é necessário que haja mais investimento em armazéns, porque a falta de armazém traz um monte de problemas, né? A gente já comentou aqui algumas vezes, mas e a gente está no estado que mais tem a capacidade de armazenagem. Você sabia, Jussan? Pois é, tô sabendo agora. Mas eu já imaginava. Mato Grosso é um estado gigantesco. O que falta são investimentos, né? Jussan, mas a contrapartida disso, que nós somos o que mais tem capacidade de armazenamento, nós somos o que tem o maior déficit de armazenamento também. É um contrassenso, né? Somos o que mais tem capacidade e o que mais precisa, porque nós somos o que mais produzimos do Brasil, né? Então a nossa produção é muito grande e essa dicotomia se deve a isso. É necessário que haja mais investimentos, porque a falta de armazéns leva principalmente fatores de baixa lucratividade aos pequenos produtores, que são aqueles que muitas vezes não têm armazéns, né? Então eles deixam de ganhar dinheiro, eles deixam o dinheiro na mesa, como se diz. Por quê? Porque eles têm que vender em período de safra, porque eles não têm onde armazenar, porque muitas vezes eles não têm como segurar o produto dele por um tempo, porque isso custaria muito caro, né? Ou eles têm que contratar um armazém terceirizado para deixar essa produção. Não tem como ele deixar essa produção no tempo, né? Porque ela vai apodrecer ali, gerar umidade e tantas outras coisas. Então, isso também leva a um outro fator. Preço logístico acaba ficando muito caro, né? A logística por transporte quase exclusivamente rodoviário acaba ficando caríssimo. Você sabia que chega a se estimar que 73% de todo o custo para levar do Brasil à China seja rodoviário? Nossa. É muito caro, né? Mas esse valor, ele se deve por causa do aumento, né, da quantidade, da necessidade de escoamento. Porque a gente tem essa capacidade de armazenamento, porém a gente tem duas safras muito significativas, né? Uma safra de milho e uma safra de soja. E a produtividade do milho esse ano foi maior, né? Então a gente tem que colocar esses grãos em algum lugar. Então, quando a gente está colhendo ali o milho, precisa tirar a soja desses armazéns. Então, a gente tem que esses problemas de armazenagem são necessariamente por falta de investimentos, juros muito altos, e muitas vezes um pequeno produtor não consegue, né, acessar esses recursos para fazer seu armazém. Então, é necessário para que não haja um colapso, como a gente já falou. O Brasil é um país que ainda vai desenvolver muito. Quando a gente fala exclusivamente do estado de Mato Grosso, existe uma perspectiva de que nos próximos 40 anos o estado seja o estado que mais vai desenvolver dentro do Brasil. Eu acredito que esse desenvolvimento visa, inclusive, o agronegócio, que é um grande impulsionador da economia. Daiane, infelizmente o nosso tempo já acabou, mas é muito interessante a gente analisar esses pontos de vista e saber projeções do que seria necessário. Isso também serve para o governo ficar de olho e saber aonde investir, que não dá para ficar de olhos fechados. Daiane, obrigado por hoje mais uma vez. Eu que agradeço, Jussan, agradeço você, agradeço os telespectadores. Um beijo para a Lavínia, um beijo para o Pietro também. Isso aí, beijo para a Lavínia. Obrigado. Bom final de semana e até segunda-feira. Aos amigos também, obrigado pela companhia, por nos assistirem até aqui. Se cuida no final de semana. Você que está aí nas fazendas, uma boa lida, viu? Até segunda-feira. Tchau.